E aí, pessoal, tudo beleza? Então vamos dar uma continuidade aqui no capítulo de capacitores. Hoje vamos falar sobre o capacitor esférico, tá? Na aula passada a gente falou sobre capacitor cilíndrico e hoje a gente continua com capacitor esférico, tá? Para isso a gente vai usar o mesmo desenho que a gente utilizou no caso do cilíndrico, só que agora a gente tem que usar a imaginação, tá? Porque o que é um capacitor esférico? É uma esferazinha, que é representada por aquela esfera do meio ali, e uma esfera externa. Tá? Então é uma bolinha dentro de uma outra bola. Tá? Então a esfera no interior tem uma carga mais Q, e a esfera da casca esférica ali da parte externa tem uma carga menos Q. Então tem que tomar esse cuidado aí para entender o desenho. Então vocês imaginam que essa parte interna aqui tem uma esferazinha de raio A e na parte externa tem uma esfera de raio B. Tá? Nessa parte externa tem uma carga menos Q, por convenção, e na parte interna uma carga mais Q. Naturalmente as linhas de campo saem do positivo e vai para o negativo. Tá? E perceba que isso aqui seria um corte, então, nessa bola. Tá? Então o que acontece? Como é que a gente vai calcular a capacitância? O procedimento é o mesmo, não muda nada. Então a gente vai lá e calcula o campo elétrico entre as placas em função da carga usando a lei de Gauss. Tá? Se você tem uma esferazinha e você quer calcular usando a lei de Gauss, que simetria a gente vai usar? Simetria esférica. Então a gente vai ter integral de EdA é igual a carga. Novamente, o campo elétrico está para cá, o dA está para cá também. Então, como que a gente vai calcular essa integral aqui? O E e o dA estão paralelos, é cosseno de zero. Então, o E sai da integral, que é constante, fica só a integral de dA, que dá A. Então, é exatamente esse resultado. Só que qual que é a área da superfície gaussiana que a gente utilizou? Qual que é a superfície que abraça uma esfera? Né? É a superfície de uma esfera, né? Que é 4πr². Então, se a gente substituir, a gente vai ter aqui, ó, no lugar da área 4πr². Então, a gente tem que o campo elétrico é 1 sobre 4πε0, que é sobre R2. Perceba que nós temos o campo elétrico agora, a gente parte para quem? Parte para calcular o potencial elétrico, a diferença de potencial que a gente representa aqui como V. Então, a diferença de potencial é a integral de menos até mais de EdS, tá? No caso de capacitores, né? O menos aqui saiu por causa do cosseno de 180, que a gente já discutiu. Substitui o campo elétrico, Q sobre 4πε0 sai da integral, fica a integral de A até B, do centro aqui, né? De A até B, de dr sobre r². Então, olha só, essa integral aqui, todo mundo sabe fazer com o pé nas costas. Pode ser meio desconfortável, mas você consegue fazer. Tá? Como é que você resolve essa integral aqui? É um polinômio, passa isso aqui a menos 2 para cima, tá? E faz a integral normalmente. Agora é só somar um expoente e dividir pela soma. Então vai ficar menos 2 mais 1 dá menos 1, dividido por menos 2 mais 1, que é menos 1 também. Tá? Substitui os limites, o de cima menos o de baixo. Vai ficar menos Q sobre 4πε0, 1 sobre B menos 1 sobre A. Tá? Então, olha só. Posso tirar o mínimo. Tirar o mínimo entre B e A, que vai ser B vezes A, ou A vezes B. Esse cara, vamos pegar a canetinha aqui. Esse cara divide por esse. Cancela o B, sobe o A. A vezes 1 dá A. Esse cara divide por A. Cancela o A, sobra o B. B vezes 1, B. Tá? Agora esse sinal de menos aqui a gente pode colocar para dentro. E vai ficar mais B e vai ficar menos A. Então a gente pode reescrever o potencial como sendo assim. O potencial então é Q sobre 4πε0, B menos A dividido por AB. Tá? Esse é o capacitor esférico, tá? Onde o B é o raio da casca esférica externa e o A é o raio da casca esférica interna. Tá?
Como é que fica a capacitância? Capacitância não é Q sobre V? Então, passo V para cá dividindo, 4πε0 multiplicando, esse cara dividindo e esse cara multiplicando. Então, vai ter que inverter essa equação. Como é que vai ficar então? Eu não escrevi aqui? Não escrevi, né? Tá faltando. Vamos fazer aqui no canto. Vamos colocar aqui, ó. Como é que vai ficar o C? C vai ficar igual, ó. Esse cara passa multiplicando, então 4π. Ah, já tem aqui, ó. 4π ε0 dividido por b menos a e em cima fica multiplicado por a vezes b. Então, ó, 4πε0, a vezes b dividido por b menos a, que é o que a gente tem aqui, ó. 4πε0, a vezes b, e colocou b em evidência. Colocando b em evidência no parênteses, eu tenho que colocar um aqui e aqui eu tenho que colocar um b dividindo, certo? Então, essa é a capacitância de um capacitor esférico. Tá? Agora, se eu tenho uma esfera isolada, ela também vai ter uma certa capacitância, tá? Uma certa capacidade de armazenar cargas, que pode ser calculado quando a gente faz o raio externo muito grande. Você pode imaginar uma bolinha aqui, como sendo a parte externa a Terra, que também é uma esfera. Tá? A parte externa da Terra não vai influenciar nessa bolinha, então a gente está tomando o limite quando B é muito maior que A. Nesse limite aqui, esse cara aqui dá zero, né? Porque o B é muito maior que A. Esse Bzinho cancela com esse Bzinho. E a gente chega que C igual a 4πε0A. Ou 4πε0 vezes o raio da esfera, porque nesse caso a gente está considerando uma esfera isolada. Tá? Então, o procedimento foi o mesmo que a gente havia adotado, tá? Só que o que mudou? Mudou só no processo de calcular o campo elétrico, né? Mudou integral, então deu um campo elétrico diferente, porque agora a gente tem uma esfera, e depois a gente calculou o potencial a partir desse campo elétrico, certo? Então agora a gente tem a capacitância de capacitor de placas paralelas, capacitância de um capacitor cilíndrico e de um capacitor esférico, que é basicamente os três principais tipos de capacitores que a gente tem aí. Tá? E na próxima aula a gente vai já discutir associação de capacitores. Tá? Grande abraço, vejo vocês aqui na próxima aula.